Eu estava sentado no trem, olhando pela janela. A paisagem lá fora era fria e coberta de neve. Fazia tempo que eu não voltava para casa, e apesar de estar feliz em saber que logo veria minha família, havia uma sensação incômoda no meu peito. A viagem de negócios foi mais curta do que o esperado, e eu sabia que minha volta seria uma surpresa para todos, mas algo me dizia que essa surpresa poderia não ser tão boa. Minha filha, Natasha, e meu filho, Vovka, sempre foram minha alegria. Natasha, com 14 anos, estava naquela fase complicada da adolescência, enquanto Vovka tinha acabado de entrar na escola. Pensar em vê-los me fazia sorrir, mas, ao mesmo tempo, havia uma inquietação. Minha esposa, Olga, também devia estar em casa, cuidando de tudo como sempre. Nossa rotina, apesar de agitada, sempre pareceu funcionar bem. Olga e eu tínhamos um relacionamento que, na minha visão, era estável. Claro, como qualquer casal, tínhamos nossos altos e baixos, mas sempre achei que suportávamos bem as dificuldades. Ela também tinha suas viagens de trabalho, e nós aguentávamos as separações. No entanto, nos últimos tempos, eu comecei a notar um distanciamento. Talvez fosse apenas a rotina ou o cansaço, mas agora, no trem, essa sensação estava me incomodando mais do que nunca. A casa estava sempre cheia de vida desde que Svetlana, uma parente de Olga, veio morar conosco. Ela tinha passado por um divórcio difícil e precisava de um lugar para ficar. Como eu e Olga trabalhávamos muito, Svetlana ajudava em casa e com as crianças. Tudo parecia funcionar de forma harmoniosa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Com o passar dos meses, notei que Olga estava menos presente. Ela parecia mais distraída e envolvida em suas próprias atividades. Não conversava mais comigo sobre os detalhes do seu dia, e isso me deixava intrigado. Mas, como sempre fui de não pressionar, deixei passar, acreditando que ela estava apenas ocupada com o trabalho. Agora, enquanto o trem avançava pela neve, eu me perguntava se deveria ter perguntado mais. O som do trem sobre os trilhos era monótono, e eu tentava distrair minha mente daquelas preocupações. Pensei no sorriso de Vovka ao me ver entrar pela porta e no abraço caloroso de Natasha. Isso me confortava, mas, no fundo, eu não conseguia ignorar a ansiedade. Algo parecia diferente, e eu estava prestes a descobrir o que era. Já fazia um tempo que Olga não mencionava suas próprias viagens de trabalho, e agora, refletindo, percebia que ela estava mais evasiva quando o assunto surgia. Eu nunca fui do tipo ciumento, mas sempre achei estranho ela não compartilhar comigo certos detalhes. Ela sempre foi independente, o que me atraiu no início, mas, ultimamente, essa independência parecia mais uma barreira entre nós. O trem finalmente começou a se aproximar da cidade. Eu podia ver os prédios à distância e, aos poucos, as luzes da cidade começavam a aparecer. Aquela sensação no estômago só piorava. Ao mesmo tempo, eu tentava me convencer de que tudo estava bem, que talvez fosse apenas a minha mente cansada depois de uma semana de trabalho intenso. Enquanto o trem diminuía a velocidade, respirei fundo. Talvez tudo estivesse em minha cabeça. Quem sabe Olga só estivesse cansada como eu? Talvez a distância tivesse criado essa sensação de desconexão. Estava ansioso para ver minha família e colocar todas essas dúvidas de lado. No fundo, eu só queria chegar em casa e sentir que tudo estava normal. Quando o trem parou e eu desci na plataforma, o ar frio da estação me atingiu, me despertando de meus devaneios. Peguei minhas malas e me dirigi à saída. A cidade estava movimentada como sempre, mas eu estava focado em apenas uma coisa: chegar em casa e abraçar meus filhos. No entanto, aquele desconforto no peito ainda estava lá, mais forte do que nunca. Chamei um táxi, no caminho para casa, não pude deixar de pensar em Svetlana e no quanto ela ajudava. Será que eu não estava prestando atenção suficiente no que acontecia à minha volta? Ou estava tudo bem, e eu apenas me preocupava sem necessidade? O táxi parou em frente ao meu prédio, e desci com minhas malas, pronto para enfrentar o que quer que estivesse esperando por mim. Ao abrir a porta de casa, tudo parecia quieto demais. Natasha foi a primeira a aparecer. Seu rosto iluminou-se ao me ver, mas o que ela disse a seguir iria mudar tudo. Algo estava diferente, e aquela sensação que me acompanhava durante a viagem agora fazia sentido. Natasha correu até mim, com um sorriso no rosto, mas antes que eu pudesse perguntar sobre Olga, ela soltou: "Pai, a mamãe saiu."
Ela disse que estava em uma viagem de trabalho desde o dia em que você partiu. Minha mente parou por um momento. Viagem de trabalho? Perguntei. Sim, mas tem algo que você precisa saber, ela disse, com uma expressão séria. Sentei-me no sofá, tentando processar o que Natasha tinha dito. Ela continuou, vi a mamãe saindo do prédio com um amigo dela, o tal do Machim. Ele é aquele cara que trabalha no mesmo prédio que você, não é? Eles estavam juntos, entrando no carro dele. Mãe não disse nada sobre essa viagem para você, não é? A cada palavra, era como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Minha cabeça girava. Machim. Claro que eu conhecia Machim. Ele era alguém com quem eu cruzava de vez em quando no escritório. Sempre foi educado, um tanto discreto. Nada que me chamasse atenção até aquele momento. Você tem certeza disso, Natasha? Perguntei, ainda relutante em aceitar. Tenho, pai. E não é a primeira vez que eu os vejo juntos. Já faz um tempo que isso vem acontecendo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Meu coração batia acelerado, e eu não sabia como reagir. Natasha, sentindo a tensão, se aproximou, talvez esperando alguma reação mais forte, mas eu estava paralisado. Tudo o que eu pensava estar seguro na minha vida parecia desmoronar. E o pior, minha filha já sabia disso, talvez antes de mim. Tentei manter a calma por ela. Natasha, desde quando você percebeu isso? Perguntei, tentando manter minha voz firme, mas a preocupação transbordava. Faz alguns meses, pai. Eu achei que era algo de trabalho no começo, mas depois percebi que não podia ser só isso. A mamãe passa muito tempo fora, e nem sempre é por causa de trabalho. Meu estômago embrulhou. A realidade estava se impondo, e eu não tinha como fugir. E Vovka? Perguntei, tentando mudar de assunto para algo mais fácil de lidar. Ele não sabe de nada, respondeu Natasha. Ele acha que a mamãe está só ocupada com o trabalho. Eu também não quis contar para ele. Ele ainda é muito pequeno para entender. Eu queria gritar, queria confrontar Olga imediatamente, mas sabia que não adiantaria. Precisava de tempo para processar aquilo. Natasha me olhou com olhos preocupados, como se estivesse esperando que eu fizesse algo para consertar tudo. Mas naquele momento, eu não tinha respostas. Tudo que eu conseguia pensar era em como minha vida, que parecia tão estável, estava desmoronando sem que eu percebesse. Obrigado por me contar, Natasha, eu disse, tentando sorrir, mas minha voz falhou. Eu vou resolver isso, mas preciso que você confie em mim. Não conte nada para o Vovka, está bem? E se precisar de algo, fale comigo. Ela apenas assentiu, parecendo aliviada por finalmente ter falado a verdade, mas ainda preocupada com o que isso significaria para todos nós. Enquanto Natasha subia as escadas para o seu quarto, eu fiquei ali, sentado, absorvendo o impacto do que tinha acabado de ouvir. O que eu faria a seguir? Eu sabia que confrontar Olga não seria fácil, mas também sabia que essa verdade não podia ser ignorada. Era como se uma parede tivesse sido quebrada, revelando algo que eu jamais esperei ver. Fiquei sentado no sofá por mais alguns minutos, tentando juntar os pedaços da minha mente confusa. Cada detalhe que Natasha havia compartilhado parecia desmoronar sobre mim de uma só vez. Minha filha, tão jovem, já sabia de tudo. Isso era o que mais doía. Por mais que eu quisesse agir imediatamente, sabia que confrontar Olga naquele momento seria desastroso. Eu precisava entender melhor a situação antes de explodir tudo de uma vez. Levantei-me, meio atordoado, e fui até a cozinha, onde Svetlana estava lavando a louça. Ela me olhou de relance, percebendo minha expressão tensa, desligou a torneira e se aproximou. Sérgio, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, com a voz cheia de preocupação. Olhei para ela, buscando algum sinal de que ela também sabia de algo. Talvez estivesse envolvida ou, pelo menos, soubesse mais do que eu. Svetlana, eu preciso saber a verdade. Você sabe sobre Olga e Machim? Houve um silêncio desconfortável, e a expressão de Svetlana mudou. Ela olhou para o chão, evitando meu olhar. Aquilo foi suficiente para confirmar minhas suspeitas. Eu sabia, Sérgio, ela começou, sua voz trêmula. Mas nunca soube como te contar.
Achei que você já soubesse, ou que, de alguma forma, preferia não enfrentar isso. As palavras dela, embora não fossem agressivas, me atingiram como um soco. Então, todo esse tempo, eu era o último a saber. Há quanto tempo isso está acontecendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela suspirou profundamente. Quase 2 anos, pelo que eu entendi. No começo, achei que era apenas uma amizade próxima de trabalho, mas ficou claro que era mais do que isso. Eu tentei falar com Olga, mas ela sempre desconversava ou ficava na defensiva. Eu sentia meu sangue ferver. 2 anos. 2 anos de mentiras, de falsas viagens de trabalho, de desculpas. Enquanto eu estava fora, trabalhando, ela estava aqui, traindo nossa família. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim mantinha a calma. Havia uma parte de mim que ainda queria acreditar que havia uma explicação, mesmo que fraca, para tudo isso. Por que você nunca me disse nada? Perguntei, com o olhar fixo em Svetlana. Ela parecia desconfortável, mas honesta. Eu não sabia como, Sérgio. Vocês dois sempre foram tão reservados, e eu achei que fosse algo que precisaria resolver entre vocês. Além disso, com as crianças envolvidas, eu não queria causar mais dor. Você sempre parecia tão dedicado à família, eu não quis ser eu quem destruiria isso. As palavras de Svetlana faziam sentido. Ela sempre foi cuidadosa, sempre se preocupou com o bem-estar das crianças e da casa. Ela não queria ser a responsável por desestruturar ainda mais o que já estava desmoronando. Mas agora, eu sentia que não tinha mais como fugir. Eu precisava enfrentar isso de uma vez por todas. Eu agradeço por você ter cuidado de tudo, Svetlana, disse, minha voz mais suave. Mas eu não posso mais ignorar isso. Vou ter que falar com Olga. E, de alguma forma, precisamos garantir que as crianças não sejam mais envolvidas nesse caos. Ela sentiu, parecendo aliviada, mas ainda preocupada com o que viria a seguir. Saí da cozinha e fui para o quarto, sentindo o peso da responsabilidade nas costas. Minha cabeça estava cheia de pensamentos. Não havia como voltar atrás, e eu sabia que, a partir do momento em que confrontasse Olga, nada mais seria como antes. Eu me preparava para o confronto, sabendo que isso não seria apenas sobre a traição, mas sobre o futuro da nossa família. Entrei no quarto e me sentei na cama, sentindo o peso da situação que estava por vir. Aquele quarto, que antes era um refúgio, agora parecia apertado e sufocante. Eu precisava colocar meus pensamentos em ordem antes de confrontar Olga. Sabia que não podia agir no calor do momento, sem um plano. Tinha que estar preparado para tudo que viesse. Mas a sensação de traição continuava latejando em minha mente. Enquanto olhava em volta, algo me incomodou profundamente. Fiquei pensando em tudo que Svetlana havia dito sobre Olga. A maneira como ela tinha deixado Svetlana cuidar da casa e das crianças, quase como se estivesse delegando todas as suas responsabilidades. E agora, com essa traição exposta, tudo fazia ainda mais sentido. Olga tinha se afastado da família não só emocionalmente, mas também fisicamente, deixando Svetlana tomar seu lugar de certa forma. Svetlana sempre foi uma figura de apoio, alguém que eu podia contar. Ela nunca reclamou da quantidade de trabalho que assumia e parecia cuidar das crianças como se fossem suas. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava para mim que Svetlana tinha, de fato, se tornado a figura materna na casa. Olga estava ausente há muito tempo, e eu, cegamente, havia permitido que isso acontecesse. Minha raiva foi se misturando com tristeza. Não era apenas a traição física de Olga com Machin que me machucava, mas a maneira como ela parecia ter abandonado a família emocionalmente, deixando todos para trás enquanto seguia com sua vida paralela. A questão agora era, o que eu faria a respeito? Levantei-me e comecei a caminhar de um lado para o outro. Era a hora de colocar tudo em perspectiva. Eu sabia que Olga estava tirando vantagem da situação, usando Svetlana para assumir suas responsabilidades, enquanto ela se envolvia com outra pessoa. Isso me fez perceber o quanto eu mesmo tinha ignorado os sinais. Svetlana, em muitos aspectos, estava fazendo o trabalho que deveria ser de Olga, e eu, no fundo, sabia disso, mas nunca quis admitir. Parei em frente ao espelho e me olhei, tentando encontrar alguma resposta. A pergunta que não saía da minha cabeça era: por que eu? Por que Olga fez isso conosco?
Mas as respostas não viriam tão facilmente. Eu sabia que precisava agir, não apenas pela minha sanidade, mas também pelas crianças. Eu não poderia permitir que continuassem crescendo em um ambiente cheio de segredos e mentiras. Eu também precisava ser justo com Svetlana. Ela não merecia carregar o peso de uma casa que não era sua, de uma responsabilidade que nunca pediu, e certamente não merecia ficar presa nessa dinâmica confusa. Ela havia feito mais do que o esperado por nós, e agora eu via isso com mais clareza do que nunca. O plano começava a se formar na minha mente. Eu falaria com Olga. Não de forma impulsiva, mas com firmeza. Era necessário esclarecer tudo de uma vez por todas, sem deixar espaço para dúvidas ou enganos. Eu sabia que, ao fazer isso, provavelmente estaria colocando um ponto final em nossa relação, mas esse parecia ser o caminho inevitável. Algo dentro de mim já estava decidido. Ao mesmo tempo, tinha que proteger Natasha e Vovka dessa situação. Eles não precisavam ver o colapso completo de um casamento que, para eles, ainda era um símbolo de estabilidade. Eu teria que lidar com isso com muito cuidado, sem expô-los mais do que já estavam expostos. Olhei mais uma vez para o espelho, respirando fundo. Peguei o celular e, sem pensar muito, mandei uma mensagem para Olga, pedindo que voltasse para casa o mais rápido possível. Sabia que a conversa seria difícil, mas também sabia que não podia esperar mais. Depois de enviar a mensagem para Olga, fiquei sentado na beira da cama, esperando uma resposta. O silêncio do quarto era opressor, cada segundo de espera parecia durar uma eternidade. Minha mente estava cheia de possibilidades sobre como a conversa se desenrolaria. Eu sabia que a partir do momento que Olga cruzasse a porta, tudo mudaria. Meu casamento, minha família, minha vida, tudo estava prestes a ser revirado de cabeça para baixo. Minutos se passaram até que o som de uma notificação no meu celular me despertou do transe. Estou a caminho, era a única coisa que Olga respondeu. Direto e seco, sem qualquer traço de hesitação ou preocupação. Aquilo me fez sentir um peso ainda maior no peito. Parecia que ela sabia o que estava por vir e já tinha se preparado para isso. Levantei-me e fui para a sala, tentando organizar meus pensamentos antes da chegada dela. A casa estava silenciosa, Natasha e Vovka estavam em seus quartos, alheios ao furacão emocional que estava prestes a passar pela nossa porta. Passei a mão no rosto, tentando conter a tensão que sentia. Precisava me manter firme. Essa não seria uma conversa simples, mas eu precisava de respostas, e não podia deixar que a raiva me cegasse. O som da porta da frente se abrindo ecoou pela casa. Meu coração acelerou. Olga entrou e, por um segundo, nossos olhares se encontraram. Ela parecia cansada, talvez não fisicamente, mas emocionalmente exausta. Fechou a porta atrás de si e colocou a bolsa sobre a mesa da entrada, sem dizer uma palavra. O ar entre nós estava pesado, como se cada um estivesse esperando que o outro tomasse a iniciativa. Senta, disse eu, tentando controlar minha voz. Olga obedeceu, sentando-se no sofá da sala. Eu fiquei em pé por um momento, olhando para ela. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Finalmente, sentei na poltrona em frente a ela, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Eu sei sobre você e o Machine, soltei de uma vez, sem rodeios. Ela não reagiu imediatamente, apenas abaixou a cabeça, como se estivesse absorvendo a gravidade do que eu tinha dito. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador do que eu imaginava. Não houve desculpas, nem negações. Há quanto tempo? Perguntei, a voz baixa, tentando manter o controle. Há quase 2 anos, ela respondeu, a voz fraca, mas firme. As palavras atingiram como uma marreta, confirmando tudo o que eu já havia suspeitado, tudo o que Natasha e Svetlana tinham dito. 2 anos de mentiras, de segredos, enquanto eu acreditava que estávamos apenas passando por uma fase difícil. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro, mais para mim do que para ela. Ela suspirou, levantando os olhos para me encarar pela primeira vez. Eu não sei, Sérgio. Não tenho uma resposta simples para isso. No começo, era só uma amizade, depois, se tornou algo que eu não soube como parar. A distância entre nós cresceu e eu me perdi no meio disso tudo. Havia sinceridade nas palavras dela, mas isso não diminuía a dor. Não havia justificativa suficiente que apagasse o que ela fez.
Fiquei quieto por um momento, tentando processar. O choque inicial deu lugar a uma calma estranha. Eu esperava me sentir devastado, traído, mas o que senti era uma espécie de aceitação amarga. Era como se parte de mim já soubesse o que estava por vir, e agora só estava confirmando o inevitável. E as crianças? Perguntei, pensando em Natasha e Vovka. Você pensou neles enquanto tudo isso acontecia? Olga hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Eu tentei, mas eu sei que errei. Eu não vou me justificar, Sérgio. Eu sei o que fiz e sei que não posso desfazer isso. Mas eu não queria que eles soubessem. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. As palavras dela, apesar de honestas, só reforçavam o quanto tudo estava fora de controle. Levantei-me da poltrona, sentindo o peso da decisão que eu sabia que teria que tomar. Olga, eu não posso continuar assim. Eu não consigo mais confiar em você, e não podemos fingir que nada aconteceu. Eu vou pedir o divórcio. Ao dizer isso, senti um alívio estranho, como se finalmente estivesse soltando uma âncora que me prendia. Ela não discutiu, não chorou, não implorou. Apenas assentiu, aceitando o fim sem resistência. Talvez ela também soubesse que, para nós, não havia mais volta. Olga permaneceu em silêncio, digerindo a minha decisão. A atmosfera na sala estava tão pesada que parecia difícil até respirar. Eu me afastei um pouco, tentando ganhar distância emocional para não me deixar levar pela raiva que ainda pulsava, mesmo que de forma mais contida agora. Ela não discutiu, não fez escândalo, e isso, de certo modo, tornava tudo mais estranho, como se o fim já fosse algo que ela também estava esperando há muito tempo. Eu vou arrumar minhas coisas, ela disse depois de um longo silêncio, levantando-se do sofá. Sua voz era baixa, quase monótona, como se ela estivesse funcionando no automático. Não precisa ser agora, respondi, meio surpreso com a pressa. Mas ela balançou a cabeça. É melhor assim, Sérgio. Vou passar na casa da minha mãe por enquanto. A gente conversa sobre os detalhes mais tarde, sem as crianças. Observei-a caminhar até o quarto, onde ela começou a arrumar suas coisas em uma mala pequena. Não parecia uma cena de separação dramática, mas, sim, algo frio, prático, quase burocrático. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse o fato de que, de algum modo, ambos já sabíamos que esse momento estava por vir. Ela queria sair o mais rápido possível, e eu, por mais difícil que fosse admitir, queria que ela fosse embora também. Enquanto ela organizava as roupas em silêncio, fui até a cozinha e encontrei Svetlana lá, mexendo no fogão, tentando parecer ocupada. Ela sabia que algo grande estava acontecendo, mas não tinha perguntado nada. Ao me ver, olhou para mim, esperando uma palavra. Ela vai embora, eu disse, com a voz ainda baixa, como se não quisesse que as crianças ouvissem. Está tudo decidido. Svetlana suspirou, como se já tivesse previsto esse desfecho. E as crianças? Ela perguntou, olhando diretamente nos meus olhos, preocupada com o impacto que isso teria sobre Natasha e Vovka. Vou falar com eles. Eles merecem saber, mas vou cuidar para que seja da maneira menos dolorosa possível. Sabíamos que, por mais cuidado que eu tivesse, seria difícil para eles. Especialmente para Natasha, que já sabia mais do que eu imaginava. Quando voltei para a sala, Olga já tinha terminado de arrumar suas coisas. Parou por um instante, olhando ao redor, como se estivesse se despedindo em silêncio da vida que estávamos deixando para trás. Eu volto para ver as crianças depois que tudo se acalmar, ela disse, ainda evitando o contato visual. Eu assenti, sem saber o que mais dizer. O casamento que construímos ao longo de tantos anos estava acabando ali, de forma quase silenciosa. Nenhuma grande briga, nenhum grito. Apenas o fim inevitável de algo que já estava morto há muito tempo. Ela pegou as malas e foi em direção à porta. Quando estava prestes a sair, se virou uma última vez. Sérgio, eu realmente sinto muito por tudo isso. Eu sei que não tem mais volta, mas, lamento muito. Sua voz parecia mais sincera do que eu esperava, mas não mudava o fato de que já era tarde demais para arrependimentos. Eu não consegui responder, apenas a observei sair e fechar a porta atrás de si. Assim que a porta se fechou, o silêncio preencheu a casa de forma ainda mais opressiva. Eu me senti estranho. Não houve alívio imediato, como eu esperava.
Apenas uma sensação de vazio. Estava sozinho na sala, com a mente a mil, pensando em como tudo tinha chegado àquele ponto. No fundo, sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, contar para as crianças. Subi as escadas, sentindo o peso da responsabilidade. Primeiro, fui até o quarto de Natasha. Bati levemente na porta e entrei. Ela estava sentada na cama, lendo, mas pela maneira como olhou para mim, já sabia que algo tinha acontecido. Sentei-me ao lado dela e respirei fundo. Natasha, sua mãe foi embora, comecei, tentando manter a calma. Ela vai ficar na casa da sua avó por um tempo. Nós vamos nos separar. Ela ficou em silêncio, mas não parecia surpresa. Apenas assentiu, como se já estivesse preparada para aquilo. Eu sabia que isso ia acontecer, pai, ela disse baixinho, sem lágrimas, apenas uma tristeza contida. Só quero que o Vovka fique bem. Eu abracei, sentindo a maturidade dela, mas ao mesmo tempo a dor de uma criança que estava sendo forçada a crescer rápido demais. Ele vai ficar bem. Nós vamos ficar bem, prometi, mesmo sem ter certeza de como tudo se resolveria. Depois de falar com Natasha, saí do quarto dela e fui em direção ao de Vovka. Ele estava distraído com seus brinquedos, alheio ao que tinha acontecido na casa. Sentei-me na beira da cama e chamei seu nome suavemente. Ele olhou para mim com um sorriso, mas logo percebeu que algo estava errado. Pai, aconteceu alguma coisa? Perguntou, ainda inocente, sem entender a dimensão do que estava por vir. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas para falar com ele. Vovka, eu preciso te contar uma coisa importante. Sua mãe, ela foi embora para a casa da vovó. Nós dois vamos ficar um tempo separados, mas eu quero que você saiba que isso não muda o quanto nós dois chamamos. Falei devagar, observando sua reação. Seu sorriso desapareceu lentamente, e ele franziu o senho, tentando processar o que eu estava dizendo. Ela vai voltar, pai? Ela só foi visitar a vovó, né? Sua voz era cheia de esperança, mas eu sabia que precisava ser honesto. Eu não sei, filho. Sua mãe e eu estamos passando por um momento difícil. Mas o importante é que eu sempre vou estar aqui para você. Ele me olhou por um momento, sem dizer nada. Eu podia ver a confusão em seus olhos. Ele não entendia completamente, mas sabia que algo muito grande estava acontecendo. Você promete que não vai me deixar também? Perguntou com uma voz pequena, quase quebrada. Aquilo apertou meu coração, e eu imediatamente o abracei. Eu nunca vou te deixar, Vovka. Isso eu prometo. Fiquei ali com ele por um tempo, segurando-o, sentindo a fragilidade do momento. Ele não chorou, mas seu silêncio era quase mais doloroso do que lágrimas. Quando finalmente se soltou, disse baixinho, eu só quero que a gente fique junto, pai. Você, eu e a Natasha. Senti um alívio leve em suas palavras. Ele não compreendia tudo, mas confiava em mim. Isso era o mais importante. Eu sabia que a estrada pela frente não seria fácil, mas aquele momento me deu forças para seguir em frente. Nós vamos ficar juntos, filho. Isso eu te garanto. Depois que Vovka adormeceu, desci as escadas e encontrei Svetlana na sala. Ela estava esperando por mim, com uma expressão preocupada. Como ele está? Perguntou, assim que me viu. Ele está confuso, mas vai ficar bem. Ele ainda não entende muito bem o que aconteceu, respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros. Natasha está lidando melhor, mas é difícil para os dois. Svetlana sentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Por mais que ela sempre tivesse sido um apoio inestimável para mim e para as crianças, eu podia sentir que a nossa dinâmica estava mudando. Eu dependia dela mais do que nunca, e, agora, com Olga fora de cena, essa dependência parecia crescer. Ela, de certa forma, já estava tomando um papel mais central em nossas vidas. Eu só quero que você saiba que estou aqui para o que você precisar, Sérgio, ela disse suavemente. Sei que isso não é fácil para ninguém, mas nós vamos conseguir passar por isso. Havia uma sinceridade genuína em suas palavras, e eu sabia que ela estava sendo completamente honesta. Nos últimos anos, Svetlana tinha se tornado mais do que apenas uma ajuda na casa, ela era uma presença constante, alguém em quem eu podia confiar.
Eu a observei por um momento, e percebi que, sem nem mesmo notar, Svetlana havia se tornado a âncora que mantinha tudo em pé. E, agora, sem Olga, a conexão entre nós parecia se fortalecer de uma maneira que eu não esperava. Obrigado, Svetlana, eu disse, minha voz mais suave do que o normal. Eu não sei o que seria de nós sem você. Ela sorriu, mas havia algo mais por trás daquele sorriso. Uma espécie de compreensão mútua que estava se formando. Por mais que o caos estivesse ao nosso redor, havia uma calmaria estranha entre nós dois, como se, de alguma forma, soubéssemos que estávamos no caminho certo. Depois de conversar com Svetlana, sentei-me no sofá, ainda sentindo o peso de tudo o que havia acontecido naquele dia. O silêncio da casa agora parecia ainda mais forte, e, pela primeira vez em anos, me dei conta de como tudo estava diferente. Olga havia partido, e com ela, uma parte do passado que eu, até aquele momento, não percebia que já tinha deixado de existir. Svetlana ficou em pé, hesitante, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Você deve estar exausto, Sérgio. Por que não vai descansar um pouco? Eu cuido de tudo aqui. Vou ver se as crianças estão bem, ela disse, com aquela tranquilidade habitual. Havia uma leveza na maneira como ela falava, uma forma de acalmar as coisas sem criar pressão. Eu assenti, mas não fui direto para o quarto. Fiquei ali na sala, olhando para a mesa, pensando em como tudo mudou em tão pouco tempo. As decisões que precisei tomar em poucas horas afetariam a minha vida, a vida das crianças, e até mesmo a de Svetlana, que já estava assumindo mais responsabilidades do que jamais imaginei. A casa era diferente agora. E, de certa forma, eu também. Svetlana saiu da sala e subiu para ver as crianças, mas minha mente continuava vagando. Não conseguia evitar pensar em Olga. A maneira como ela aceitou o divórcio sem resistência, quase como se já estivesse preparada, me incomodava. Era como se ela soubesse que seu tempo aqui tinha acabado. E, de certo modo, talvez eu também soubesse. Alguns minutos depois, Svetlana voltou. Natasha e Vovka estão dormindo, disse ela suavemente, sentando-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Eu senti a presença dela ao meu lado, o conforto de alguém que estava ali, sem exigir nada, apenas oferecendo apoio. Você deve estar se perguntando o que vai acontecer agora, ela comentou, como se lesse meus pensamentos. Eu balancei a cabeça. Sim, Svetlana. Eu não sei o que fazer a seguir. O divórcio é só o começo, mas há tanto mais. Como vamos seguir em frente? Como vou cuidar das crianças sem que elas sintam tanto essa perda? As palavras saíram com dificuldade, porque admitir essas inseguranças não era algo fácil para mim. Ela me olhou, com a mesma calma de sempre. Sérgio, você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui, e, se você permitir, vou continuar ajudando. As crianças já estão acostumadas comigo, e nós podemos dar a eles a estabilidade que precisam. Não estou dizendo que será fácil, mas eu sei que, juntos, podemos dar conta. Havia algo em sua voz que me deu forças, uma certeza de que eu não estava mais sozinho para lidar com tudo aquilo. Olhei para ela e percebi que, ao longo dos últimos anos, Svetlana se tornou parte essencial da nossa vida. Ela não era apenas alguém que ajudava com as crianças e a casa. Ela era alguém em quem eu confiava plenamente. Eu sei, Svetlana. E sou muito grato por tudo que você faz. Não sei o que teríamos feito sem você, respondi, com sinceridade. Ela sorriu levemente e abaixou a cabeça, como se estivesse um pouco envergonhada pela minha gratidão. Mas eu sabia que era merecida. Ela estava ali, segurando as pontas quando tudo desabava. Ficamos em silêncio mais uma vez, mas dessa vez, era um silêncio confortável. Algo entre nós dois estava mudando, e eu podia sentir isso. A partir daquele momento, as coisas começavam a se reorganizar de uma maneira nova. Svetlana não era apenas um suporte temporário, ela estava se tornando uma parte essencial de como eu imaginava o futuro, e isso me trazia uma paz que há muito tempo não sentia. Svetlana ficou sentada ao meu lado, e a tranquilidade daquele momento me fez perceber o quanto a presença dela havia se tornado essencial. Eu sabia que não podia depender dela para sempre, mas a realidade era que, sem a sua ajuda, tudo teria desmoronado de vez.
O silêncio confortável entre nós foi interrompido quando ela se levantou lentamente, como se estivesse se preparando para falar algo importante. Sérgio, acho que agora é o momento de conversarmos sobre o que vem a seguir, não só para as crianças, mas para nós também, disse ela com calma. O tom dela era cuidadoso, mas havia uma certa firmeza nas palavras, como se estivesse preparando o terreno para uma conversa mais séria. Olhei para ela, esperando, sem ter certeza do que viria a seguir. Você sabe que eu estou aqui por vocês, e sempre estarei. Mas, as coisas estão mudando. E eu sinto que a maneira como estamos vivendo não pode continuar assim por muito mais tempo. Precisamos de uma decisão, ela continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sabia que ela estava se referindo à dinâmica entre nós, que já não era mais a mesma. O papel dela na nossa vida tinha evoluído, e era inevitável que essa conversa chegasse. A verdade é que, por mais que eu confiasse nela, eu ainda não sabia como lidar com esses novos sentimentos que estavam surgindo. Svetlana era mais do que uma pessoa que ajudava com a casa, ela era uma amiga, uma confidente, e agora, talvez mais do que isso. Você tem razão, admiti, sentindo o peso das minhas próprias palavras. As coisas mudaram muito, e eu não sei exatamente como seguir em frente sem colocar tudo em risco. Ela sentiu, com uma expressão de quem já esperava essa resposta. Eu também sinto isso, Sérgio. Eu entendo que, depois de tudo que você passou, pode ser difícil imaginar o que vem depois. Mas, não podemos ignorar o que está acontecendo aqui, entre nós. Havia uma honestidade crua nas palavras dela, e isso me atingiu profundamente. Eu nunca quis complicar as coisas, Svetlana. Você já faz tanto por nós, e a última coisa que quero é colocar mais peso sobre você, confessei, sentindo a responsabilidade que já carregava. Mas, no fundo, eu sabia que essa situação entre nós já era inevitável, e fugir disso não ajudaria ninguém. O que você acha que devemos fazer? Perguntei, realmente buscando uma direção. Ela respirou fundo, como se estivesse esperando essa pergunta há algum tempo. Sérgio, o que eu acho é que precisamos ser honestos um com o outro. Você e eu estamos criando algo aqui, e acho que isso pode se transformar em algo ainda mais forte. Mas eu não posso continuar vivendo como se fosse apenas alguém que está de passagem pela vida de vocês. Se você sente o mesmo, então precisamos fazer algo a respeito. Suas palavras foram diretas e honestas. O que ela estava dizendo fazia sentido, e eu sabia que o mesmo sentimento estava crescendo em mim há algum tempo. O medo de tomar decisões precipitadas, no entanto, ainda pairava sobre mim. Svetlana, eu sinto que preciso de tempo para entender tudo isso. Mas não quero perder você, nem deixar que as coisas fiquem indefinidas entre nós. Ela sorriu levemente, compreensiva. Eu entendo, Sérgio. Não estou pedindo pressa. Só quero que você saiba que estou aqui, e que estou disposta a ver onde isso nos leva. Mas precisamos ser claros um com o outro, e principalmente com as crianças. Elas confiam em nós, e não podemos deixá-las em meio a incertezas. Eu assenti, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma clareza sobre o que precisava ser feito. Não seria fácil, mas a vida nunca foi simples. Agora, a decisão estava diante de mim, seguir em frente com essa nova fase ou ficar preso no passado. E, por mais que o futuro fosse incerto, eu sabia que com Svetlana ao meu lado, as coisas poderiam, enfim, começar a se acertar. Nos dias que se seguiram, a conversa com Svetlana ficou na minha mente. Havia uma tranquilidade na maneira como ela abordou a situação, mas ao mesmo tempo, a seriedade do que estávamos construindo não podia ser ignorada. Eu sabia que não podia mais protelar as decisões que precisavam ser tomadas. Não só por nós dois, mas pelas crianças. A vida delas já havia sido virada de cabeça para baixo com a partida de Olga, e a última coisa que eu queria era trazer mais incertezas para o futuro delas. Uma noite, enquanto as crianças estavam dormindo, sentei com Svetlana na sala novamente. O silêncio entre nós já não era desconfortável, mas havia uma necessidade de concluir o que havíamos começado a discutir dias antes. Eu pensei muito sobre o que você disse, comecei, com a voz baixa, mas firme. E você está certa. Nós precisamos ser claros sobre o que vem a seguir, tanto para nós quanto para as crianças. Ela olhou para mim, esperando o que viria a seguir. Svetlana, eu não quero que você continue nessa posição indefinida.
Você já faz tanto por nós, e a verdade é que, sem você, eu não sei como teria passado por tudo isso. Acho que, no fundo, eu já sabia que algo entre nós estava mudando, mas estava com medo de admitir. Svetlana manteve o olhar fixo no meu, sua expressão era calma, mas eu sabia que ela também estava se segurando, esperando pela minha conclusão. Eu quero seguir em frente com isso, eu disse, finalmente quebrando o gelo. Eu quero que sejamos uma família, de verdade. Não apenas uma situação temporária ou conveniente. Eu preciso de você, e as crianças também. Mas mais do que isso, eu quero você na minha vida, de uma forma mais completa. Ela suspirou, um alívio evidente em sua expressão. Eu sinto mesmo, Sérgio. Há muito tempo. Mas eu sabia que você precisava de tempo para processar tudo, e eu não queria pressionar. Só queria que as coisas ficassem claras entre nós, para que pudéssemos seguir em frente, com segurança, sem dúvidas ou receios. Eu entendo agora, respondi. E acho que, por mais difícil que tenha sido o processo até aqui, ele nos trouxe até este ponto. Eu estou pronto para construir algo novo com você, Svetlana. Algo que seja forte, estável e saudável, não só para nós, mas para Natasha e Vovka também. Ela se aproximou de mim, segurando minha mão com delicadeza. Eu também quero isso, Sérgio. E sei que juntos podemos dar às crianças o ambiente seguro e amoroso que elas precisam. Vamos fazer isso do jeito certo, com paciência e cuidado. O toque dela era suave, mas cheio de determinação, e aquilo me deu a certeza de que estávamos no caminho certo. Com aquela conversa, algo finalmente se assentou em mim. A incerteza que eu vinha carregando há tanto tempo pareceu se dissipar, e pela primeira vez, eu pude ver um futuro claro diante de nós. Não seria fácil. Ainda havia muitos desafios pela frente, desde o divórcio até o ajuste das crianças à nova dinâmica familiar. Mas com Svetlana ao meu lado, eu sabia que tudo era possível. Naquela noite, ficamos juntos na sala, conversando sobre os próximos passos. Decidimos que, primeiro, contaríamos às crianças sobre a nossa decisão de seguir em frente como uma família, sem pressa, mas com sinceridade. Elas precisavam entender que, mesmo com todas as mudanças, ainda teriam uma base sólida e pessoas que as amavam. A honestidade seria o pilar de tudo o que faríamos a partir de então. Quando subimos para nos preparar para dormir, uma sensação de paz tomou conta de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo a coisa certa, não apenas para mim, mas para todos que dependiam de mim. O futuro ainda era incerto, como sempre é, mas eu sabia que, ao lado de Svetlana, conseguiríamos enfrentar qualquer coisa que viesse. As crianças, o divórcio, a reorganização da vida, tudo isso seria complicado, mas agora eu tinha uma nova perspectiva. Estávamos construindo algo juntos, com base em confiança e carinho. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me deu a certeza de que estávamos no caminho certo, prontos para enfrentar o que quer que fosse necessário para sermos, finalmente, uma verdadeira família.